Agora chegou a hora de você começar a sintaxe. Sintaxe é a matéria mais importante da língua portuguesa. Ela abre a sua percepção para a compreensão de todos os aspectos gramaticais a partir de então. Só é importante que nós façamos, agora no início, uma distinção do que é análise sintática e do que são as classes gramaticais, tá? Preste atenção aqui, é uma coisa importante, ó. Quando a gramática fala em classes gramaticais, nós temos 10 possibilidades. Todas podem cair? Sim, todas podem cair, tá? As classes gramaticais se dividem assim, ó. Você vai ter os substantivos, o seu nome é um substantivo, tá? Os adjetivos, que é aquilo que qualifica, deixa eu botar no singular, é aquilo que qualifica o substantivo. Caneta é um substantivo, caneta azul, azul qualifica a caneta, então azul é um adjetivo, tá? Substantivo, adjetivo, pronome, verbo, numeral e artigo. Aqui nós temos as chamadas classes gramaticais variáveis. Prometo que eu explico a você já já o que significa dizer que uma classe gramatical é variável. Desde já posso antecipar. Se é chamada de variável, é porque varia. Tudo bem? Vamos compreender já já o que significa isso, tá? Na sequência, você vai ter mais 4 classes, ó. Preposição, super cobrada. Interjeição, ninguém te quer, nunca cai. Conjunção, ultra cobrada, talvez das 10 classes, a que mais atualmente tenha caído nas provas. E advérbio, de vez em quando aparece por lá. Estas classes aqui são chamadas de classes gramaticais invariáveis. É importante que você entenda desde já que não é por aqui que eu vou começar. Estas são as classes gramaticais. Eu tenho a convicção de que uma das razões por que você não compreendeu o português corretamente na escola foi porque a escola começou pelas classes para depois ir para a sintaxe. Eu acho que isso não funciona. Hoje você fala um português escorreito, corretíssimo, sabe fazer mesóclises, sabe falar corretamente tudo de forma adequada, consegue dominar as classes e funções? Não. E eu acho que isso se deve sobretudo ao fato de você ter começado pelas classes gramaticais. Confie em mim que vai dar certo. Primeiro, vamos compreender aqui os conceitos de variabilidade e invariabilidade. Se eu digo para você algo como aquela mulher inocente ainda acredita em romance. Quando você fala aquela mulher inocente ainda acredita em romance, eu tenho aqui um período, que é o enunciado que se encerra num ponto, em que eu coloquei várias das classes gramaticais que nós vimos ali. O aquela é um pronome. Mulher é um substantivo. Inocentes, que qualifica a mulher, é um adjetivo. Ainda vai ser um advérbio. Acredita vai ser um verbo. O em é uma preposição e o romance, mais um substantivo. Agora, para que você compreenda o conceito de variabilidade e invariabilidade, compreenda por que a gramática define termos variáveis e invariáveis, vamos colocar esta oração transposta integralmente ao plural. Vamos lá. Aquela mulher inocente ainda acredita em romance. Imagina como ela fica transposta ao plural. Faz para mim. Acertou. É isso aí. Como fica esta oração transposta ao plural? Fica assim, ó. Aquelas mulheres inocentes ainda acreditam em romances. Repara que eu pedi a você que transpusesse a oração para o plural e você fez. Aquelas mulheres inocentes ainda acreditam em romances. Repara que nesse processo de transposição ao plural, duas palavras sequer se mexeram, sequer se moveram. Elas não se modificaram, que foram justamente o ainda e o em. Veja a que classes gramaticais pertencem as palavras ainda e em. Ainda é um advérbio. Em é uma preposição. Veja onde estão localizadas o advérbio e a preposição. Aqui você tem, ó, advérbio e preposição. Advérbio e preposição estão entre as classes gramaticais invariáveis. Percebeu o que significa ser invariável? Ser invariável significa
ser invariável. Tudo bem? Significa que não vai variar, que não vai ter plural, masculino, feminino, não vai sofrer as flexões que as palavras geralmente sofrem. Qual é o plural de caneta? Canetas. Agora, eu não encontrei Maria. Qual é o plural de não? Não, não se pluraliza nessa construção, porque a preposição, a interjeição, a conjunção e o advérbio são classes invariáveis. A sua prova, vaidosa, pode trocar os nomes. Em vez de falar variáveis, pode ser que digam flexionáveis. Variar e flexionar-se significam a mesma coisa, tá? Agora eu conto com a sua percepção. Se as variáveis são chamadas de flexionáveis, as invariáveis são chamadas de inflexionáveis. Isso depende do humor do cara que organiza a questão, tá? Ele pode botar uma questãozinha assim, boba. Assinale a opção que apresenta apenas classes gramaticais invariáveis, ou apenas classes gramaticais inflexionáveis, aquelas que não se flexionam, aquelas que não têm plural, feminino, masculino e singular. Então, ó, aqui estão as classes gramaticais da língua portuguesa, tá? Substantivo, adjetivo, pronome, verbo, numeral e artigo variáveis ou flexionáveis. Preposição, interjeição, conjunção e advérbio são as invariáveis ou inflexionáveis, tá? Na sequência, eu mostro para você agora quais são as funções sintáticas que, por uma infeliz coincidência, também são 10. Por que eu digo uma infeliz coincidência? O fato de haver 10 classes e 10 funções faz com que muitas pessoas suponham que há algum tipo de relação entre a classe e a função. Não há nenhuma relação segura entre a classe e a função. Classe é classe, função é função, tá? Mostro isso a você já no próximo quadro. Pausa para eu copiar que eu já prossigo. Agora, aqui, eu vou colocar para você os termos da oração. Ou, se você prefere chamar assim, a banca pode chamar, funções sintáticas. Você lembra que eram 10 as classes gramaticais? Também serão 10 as funções sintáticas, tá? Elas vão se dividir em 3 grupos. Grupo 1, os termos chamados de essenciais. Grupo 2, os termos chamados de integrantes. Grupo 3, os termos chamados acessórios. Agora, vejamos, olha só. Quais são os termos essenciais? Isso está no seu material, só você reparar. Os essenciais são o sujeito e o predicado. Se você reparar no seu material, eu botei sujeito e predicado, eu coloquei um asterisco aqui, né? Quando você está no material teórico e há um asterisco sobre alguma palavrinha, alguma frase, é porque certamente vai haver algum comentário sobre isso logo abaixo, tá? Por que sujeito tem um asterisco hoje em dia nas gramáticas que o definem como um termo essencial da oração? Porque este conceito é ultrapassado e falho. Veja bem, não sou eu quem diz, é a norma gramatical brasileira que define o sujeito como um termo essencial da oração. Agora pensa comigo quão contraditória é essa definição. Se o sujeito é um termo essencial, como você explica a oração sem sujeito? Você entende a contraposição ideológica? Você entende o paradoxo, o oxímoro que há nisso? Se um termo é essencial, ele não pode faltar, certo? Se um termo é essencial, ele não pode faltar. Portanto, quando a gramática chama o sujeito de termo essencial para 6 páginas depois falar em oração sem sujeito, ela entra em contradição. Portanto, cuidado, tá? Chamar o sujeito de um termo essencial é uma conceituação ultrapassada e falha. Já caíram em provas 2 questões que abordavam essa contradição. Elas vieram mais ou menos do mesmo jeito. A norma gramatical define o sujeito como um termo essencial da oração. Identifica a opção em que isso não se confirma. O que ele queria? Uma oração sem sujeito, que é um dos tópicos mais cobrados dos concursos, tá? Na sequência, você vai ter, ó, dentre os integrantes, objeto direto, que é a função sintática mais cobrada da vida. Pode botar um coraçãozinho, vai cair, tá? Aí você vai ter o objeto indireto, o complemento nominal, maldito, o agente da passiva e os predicativos.
Então, repara, são 5 termos integrantes, tá? O objeto direto, o objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva e os predicativos. Quando você chega aos termos acessórios, ou seja, meros acessórios, termos que podem existir ou não dentro de uma oração, aí você vai ter o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto. Agora vejamos, existe uma 10ª função sintática que não é nem essencial, nem integrante, nem acessória. Como vingança, é uma das funções sintáticas mais cobradas da prova. Aqui, o isolado, o sem ninguém, vocativo. Vocativo é uma função sintática que não é nem essencial, nem integrante, nem acessório. Professor, por que o vocativo não faz parte de nenhum dos 3 grupos? Porque ele é a única função sintática, dentre todas, que pode existir sem uma oração. Ele pode existir sozinho. Vocativo é o que evoca, é o que chama. Suponha que o seu nome seja Tibúrcia. E aí eu passo por você no shopping e grito, Tibúrcia! Isso já foi uma evocação, já foi um chamamento, já foi um vocativo e eu sequer tive uma oração. A razão por que o vocativo é um termo que não é nem essencial, nem integrante, nem acessório, é porque é o único termo que não depende da sintaxe para existir, não depende da oração para existir. Quando você chama alguém, essa evocação já é feita com um vocativo já, tá? Agora compreenda a distinção que há entre classe gramatical, que eu expliquei no quadro anterior, e função sintática. Pausa para eu copiar que eu já prossigo. Vamos lá, devagar. Quando você pega uma oração em que você diz Pedro sorriu, suponha que a prova pergunte a você o seguinte, qual é a classe gramatical da palavra Pedro? Pedro é um nome de pessoa, Pedro é um nome, é um elemento que está denominando. O elemento que denomina, que dá nome, pertence à classe gramatical dos substantivos. Então, Pedro é um substantivo, tá? Agora, suponha que a prova peça a função sintática de Pedro. Pelo fato de Pedro ter sorrido, pelo fato de Pedro ter praticado uma ação verbal, a sintaxe vai classificar Pedro como sujeito. Então, veja, Pedro sorriu. A que classe gramatical pertence Pedro? Substantivo. Qual é a função sintática de Pedro? Sujeito. Se por acaso a prova pede os 2 ao mesmo tempo, o nome que isso recebe é a análise morfossintática. Você fala a classe e a função ao mesmo tempo, tá legal? Veja bem, as pessoas tendem a querer estabelecer uma equivocada relação entre a classe e a função. E um dos fatores que levam a pessoa a isso, na minha concepção, é o fato de substantivo e sujeito começarem com su. A pessoa de coração puro acha assim, ó, entendi. Se me perguntarem a função sintática do substantivo, eu falo que é sujeito. Se me perguntarem a classe do sujeito, eu falo que é substantivo. Não e não. Nem todo sujeito é substantivo, nem todo substantivo é sujeito. E eu provo a você. Repara só, se a oração fosse assim, ó, encontrei Pedro. Veja o que aconteceria com a classe gramatical de Pedro. Sabe o que aconteceria com a classe gramatical de Pedro? Absolutamente nada. Continuaria sendo um substantivo. Repara, a classe gramatical de Pedro é substantivo nesta oração e a classe gramatical de Pedro ainda é substantivo nesta oração. Agora, a função sintática de Pedro aqui é sujeito e a função sintática de Pedro aqui é objeto direto. O que prova que o fato de a classe gramatical se repetir não implica que a função sintática também se repetirá. Tudo bem? E outra coisa, o fato de o sujeito ser um substantivo aqui e de o substantivo ser um sujeito aqui não significa que todo substantivo será sujeito, nem que todo sujeito será substantivo. Vou te mostrar. Se eu disser para você, eu cheguei cedo. Vamos lá. Classe gramatical da palavra eu.
Classe gramatical, pronome. Função sintática, sujeito. Ou seja, não há relação segura entre a classe e a função. Nós temos que aprender as classes e as funções de forma distinta para depois uni-las, tá? Depois, não agora, tá legal? Eu gosto de começar pela sintaxe, porque a sintaxe primeiro é um pouco mais complexa. Repara que se eu montar 10 orações com o Pedro aparecendo 10 vezes, a classe gramatical de Pedro vai ser substantivo em todas elas. Agora, a função sintática muda. Pedro expressou suas ideias, sujeito. Todas as pessoas criticam Pedro, objeto direto. Ninguém gosta de Pedro, objeto indireto. Eu sou leal a Pedro, complemento nominal. As minhas canetas foram levadas por Pedro, agente da passiva. Ou seja, o Pedro vai mudando de função sintática de acordo com o contexto em que ele se insere. Por isso que a sintaxe é muito mais legal e muito mais cobrada. Você tem que analisar o contexto para que você possa determinar a função sintática a que pertence aquele termo. Então, nós começamos pela sintaxe. Nós começamos pela análise sintática dos termos da oração. Sujeito, predicado, predicativo, objeto direto, tá? Desde já antecipo, desde já aviso. A sintaxe, ela começa mais difícil e termina mais fácil. O início da sintaxe é um pouquinho trabalhoso, nada demais, você vai se dar bem. É só fazer muitas questões, tá? Como sempre, e eu vou corrigi-las. Agora, ela vai ficando mais fácil à proporção que as aulas evoluem, tá legal? No próximo quadro, vou explicar a você 3 conceitos fundamentais da sintaxe, que são os conceitos de frase, oração e período. Pausa para eu copiar que eu já prossigo. Professor, eu quero acertar questões. Eu quero pegar as 25 questões e acertar todas. Você quer e eu quero. A ideia é justamente essa, acertar as 25, tá? Para isso é importante que você se atenha a detalhes e que você faça muitas questões. Por exemplo, vamos começar com um conceito básico aqui, que pode cair na prova já. A sintaxe, ela começa por 3 conceitos básicos que você tem que dominar, tá? Primeira coisa importante, pessoal, olha a pronúncia, hein? Sintaxe. Sintaxe, sintaxe, não é syntax, nem sintaxe, é sintaxe, tá? Ela começa por 3 conceitos básicos. Você tem que compreender os conceitos de frase, oração e período. São conceitos que, na maioria dos casos, vão estar juntinhos, concatenados, ou seja, na maioria dos casos, o mesmo enunciado vai ser frase, oração e período. A frase, para ser frase, ela tem que ter sentido. Tudo aquilo que tem sentido já é frase já. A frase pode ser um gesto. Professor, posso ir ao banheiro? Se eu fizer assim, você compreendeu o que isso quer dizer. Aquelas figurinhas que você manda no WhatsApp, muitas são frases já. Elas já expressam uma ideia completa, mesmo quando não usam palavras. A oração tem que ter verbo, sempre. Sempre, sempre, tá? E o período, ele tem que ter ponto. O enunciado que se encerra num ponto, ou ponto de exclamação, ou ponto de interrogação, é o período, tá? Não servem 2 pontos, não serve ponto e vírgula. Os períodos se encerram em pontos, pontos de exclamação ou de interrogação. Na maioria dos casos, os 3 conceitos ficam concatenados. Quer ver? Por exemplo, ó, se eu disser para você, o livro nos trouxe informações relevantes. Quando eu falo que o livro nos trouxe informações relevantes, eu botei um ponto aqui, não botei? Como eu coloquei um ponto ali, eu fechei um período. Então, não há dúvidas de que isto aqui é um período, tá? Repara que o livro nos trouxe informações relevantes, tem todos os aspectos suficientes para que eu possa compreender. Então, tem sentido, não tem? Se tem sentido, isto aqui também é uma frase. Ninguém vai negar, tá legal? Agora, repara uma outra coisa. Eu tenho um verbo aqui, ó, trouxe. Então, aqui eu tenho uma oração. Então, o livro nos trouxe informações relevantes, é período, porque se encerra num ponto, é frase, porque tem sentido, e é uma oração, porque tem verbo. Agora, eu vou começar a desconcatenar esses conceitos, tá? Veja bem, se você chega a um hospital e encontra uma plaquinha que diz silêncio,
Olha, isso é perfeitamente compreensível, concorda? Uma plaquinha que diga silêncio já transmite para você toda a informação necessária de que você precisa para compreendê-la. Então, ninguém vai negar que esta plaquinha que diz silêncio é uma frase, tudo bem? Silêncio é, obviamente, uma frase. Agora é a parte que você me deixa orgulhoso. Por que que silêncio é uma frase, mas não é uma oração? Porque não tem verbo. Ou seja, eu posso chamar silêncio de frase? Posso e devo, só não posso chamar de oração, porque silêncio não é verbo. Concorda? Estas frases que não têm verbo são classificadas nas provas por três nomes básicos, tá? Depende da banca. Algumas bancas chamam de frase nominal, o que tem bastante sentido, já que a base dela é um nome e não um verbo, né? Podem chamá-la também de frase contextual ou frase de situação. É fácil compreender por que há estes nomes, né? Frase nominal, frase contextual, frase de situação. Por que são chamadas de frases contextuais ou frases de situação? Esse tipo de frase geralmente depende do contexto para ter sentido. Repara, você chega a um hospital e lá há uma plaquinha que diz silêncio. Tem sentido uma placa que diga silêncio em um hospital. Você chega a uma biblioteca, lá há uma plaquinha que diz silêncio. Faz todo o sentido uma placa que diga silêncio em uma biblioteca. Agora, você chega ao Rock in Rio, no meio do show do Iron Maiden, tá? Uma plaquinha dizendo silêncio, não faz o menor sentido, o que prova que esse tipo de construção depende do contexto, depende da situação para que eu possa compreender, perfeito? Então, a frase contextual ou de situação ganha esse nome porque depende do contexto, depende do sentido, né, da situação em que você emprega para que ela possa ser compreendida como tal, tá legal? Então, frase contextual ou de situação é aquela frase que depende do contexto, da situação para que eu possa compreendê-la. E ela não tem verbo, por isso que ela é uma frase nominal, tá? Vamos lá. Se você vai em um hospital mais chique, você pode encontrar, em vez da plaquinha que diz silêncio, um desenho assim, ó. Só para mostrar para você que eu sei desenhar, viu? Mentira, treinei 2 anos para fazer esse desenho. Ficou uma enfermeira meio aleijada, mas você entende aqui, sem problemas, o que ela quer expressar. Quando você chega a um hospital e encontra uma plaquinha com este desenho aqui, com uma enfermeira que não tem o polegar, você entende perfeitamente que a ideia que eu passo aqui é a mesma ideia que eu passo aqui, ó, tudo bem? Então, aqui eu consigo transmitir uma mensagem de sentido completo sem sequer usar palavras. Quando eu tenho uma mensagem, uma imagem que transmite uma mensagem completa, portanto é uma frase, e não usa palavras, ela é classificada como frase não verbal, o que provavelmente confundiria você por alguns segundos. Porque você diria, professor, eu poderia jurar por esse nome, frase não verbal, que seria aquela que não tem verbo. Não, frase não verbal é a frase sem palavras. Professor, não seria melhor chamar frase não palavral? Concordo. Eu chamaria de frase não palavral se eu fosse presidente do mundo, tá? Mas a frase não verbal. Ela é chamada de frase não verbal porque quando você fala ou escreve e para isso usa palavras, você vai estar verbalizando. Quando você sente alguma coisa que você não consegue verbalizar, você fala, poxa, eu sinto, mas não sei verbalizar. Eu não sei traduzir em palavras. Então, as frases sem palavras são chamadas de frases não verbais. Cai muito na prova quando a banca trabalha com interpretação de charge, interpretação de quadrinho, cai lá o Calvin, cai lá a Mafalda, ou seja, eles caem na prova, os cartoons e os quadrinhos são interpretações mistas de frases verbais, já que eles falam alguma coisa, e frases não verbais, porque a imagem também é importante, tá legal? Então, se alguém falar para você a partir de hoje em frase não verbal, já sabe, é a mensagem completa que não usa palavras para isso. A maioria das placas de trânsito são frases não verbais. Esse gesto é uma frase não verbal, tudo bem? Até o silêncio pode ser uma frase não verbal. Se João se aproxima de Maria e pergunta, Maria, você já me traiu alguma vez? E ela faz um silêncio assim, ó. Esse silêncio já é uma resposta, concorda? Isso foi uma frase não verbal perceptível. Pausa para eu copiar que eu já prossigo.
Agora vamos a um conceito mais complexo. Conceitos complexos significam conceitos que eu torço para que caiam na prova, para que só você, meu orgulho, acerte. O conceito de período pode trazer alguns problemas. Vou explicar a você quais seriam. Olha só, se eu digo para você assim, o homem esclareceu suas dúvidas. Quando eu falo que o homem esclareceu suas dúvidas e boto um ponto, eu fechei um período, certo? Então, ó, é inegável que aqui nós temos um período. Você vai encontrar algumas questões de prova em que eles proporão a você que classifique o período como período simples ou período composto, tá legal? Depois, daqui a algumas semanas, eles vão querer que você classifique o período composto por coordenação, subordinação, depois veremos. Hoje eu quero só que você me ajude a classificar o período como simples ou composto. Quem vai determinar se o período é simples ou composto é o número de orações que existem dentro do período. E isso vai ser ditado pelo número de verbos que você puder encontrar. Então, se você passar os olhos pelo período e só houver um verbo, só vai haver uma oração e nós teremos um período simples. Caso haja dois ou mais verbos, haverá duas ou mais orações. Consequentemente, é período composto agora. Vejamos aqui. Quando eu falo o homem esclareceu suas dúvidas, aqui eu tenho um verbo, não tenho? O verbo é esclareceu. Se eu tenho apenas um verbo, eu tenho apenas uma oração. O período composto por apenas uma oração é chamado de período simples. Período simples é aquele formado por apenas uma oração, tá? Bancas mais vaidosas podem chamar o período simples pelo bonito nome de oração absoluta. Período simples, mesma coisa que oração absoluta, tá legal? Entendamos, ela é chamada de oração absoluta porque ela se basta, ela se sustenta em si mesma, ela não carece de outra oração que lhe acrescente sentido. A oração absoluta, ela existe sozinha, inequivocamente, sem necessidade de uma outra oração para dar sentido a ela, tá? Eu comprei estas canetas, período simples. As crianças expuseram o seu ponto de vista, período simples. Ouviram do Ipiranga as margens plaças de um povo heróico brado retumbante, período simples. Eu só tenho um verbo só, ouviram. Se houver um verbo só, haverá uma oração só e, consequentemente, teremos o período simples. Não esquece, oração absoluta também, tá? Veja, você pode pegar uma questão de prova muito legal em que ele fale assim, ó, dos fragmentos transcritos do texto, identifique aquele que apresenta uma oração absoluta, ou seja, um período simples, aquele formado por apenas uma oração, que eu vou reconhecer, vendo que haverá apenas um verbo, tá? Agora, comparemos, por favor. Olha só. Todos esperam que aconteçam mudanças. Botei um ponto aqui, não botei? Se botei um ponto aqui, eu já tenho um período. Agora nós vamos juntos contar com calma os verbos que aqui aparecem. O primeiro verbo que aparece é o esperam. Temos um verbo aqui. Na sequência aparece o verbo aconteçam. Repara, se eu tenho um período com dois verbos, é porque tem um período com duas orações. E o período que tem duas ou mais orações vai ser classificado como período composto. Acredite, essa bobagem cai na prova. Ele pode pegar para você, por exemplo, 5 fragmentos, tá? A, B, C, D e E. Fragmentos transcritos do texto ou soltos. E ele pode pedir a você que identifique apenas qual daqueles períodos é composto ou qual deles é simples. Professor, é só contar os verbos? É só contar os verbos que você vai contar quantas orações há e, consequentemente, vai classificar o período como simples ou composto. É claro, as provas se fazem com armadilhas, né? E as armadilhas são necessárias para que só você acerte, tá? Vamos a elas? Armadilhas que a banca vai usar para confundir a sua percepção com relação a período simples e período composto, tá? Vamos lá. Primeira armadilha que a banca vai usar vai ser tentar enganar você de coração puro pelo tamanho. Ó, ouviram do Ipiranga
as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. Aí ele vem aqui e bota um ponto no final deste período. Maravilha. Aí ele quer que você classifique o período aqui como simples ou composto. O que vai acontecer de forma inevitável no coração da pessoa pura, da pessoa de coração puro, é achar que período simples vai ser pequenininho e o composto vai ser grandão. Nunca será isso que determinará se o período é simples ou composto. Não é pelo tamanho, não é pela extensão, é pelo número de orações que há ali dentro. Se só houver um verbo, não importa o tamanho, haverá apenas uma oração e será um período simples. Caso haja 2 ou mais verbos, não importa o tamanho do período, você vai ter 2 ou mais orações e teremos aí um período composto. Veja, quando eu falo ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado e retumbante, vamos pegar os verbos. Ouviram e acabou. Só existe ouviram aqui. Apesar da extensão enorme deste período, estamos aqui diante de um período simples. Não esquece, a mesma coisa que oração absoluta, tá? O fato de ser um período enorme e bagunçado, desordenado, cheio de inversões sintáticas, é que faz com que as pessoas se confundam nesta classificação, tá? Quer falar um pouquinho sobre o hino nacional? Quando ele fala, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, é uma frase que diz, poeticamente, que as margens do rio Ipiranga teriam ouvido aquele grito que Dom Pedro teria dado às margens do rio. Você sabe que a lenda diz que Dom Pedro parou o seu cavalo branco às margens de um rio chamado Ipiranga, que fica em São Paulo, e teria gritado, independência ou morte. Esse é o tal brado, esse é o tal grito, tá? E aí ele fala que as margens do rio, tranquilas, plácidas, teriam ouvido esse brado, esse grito do povo, entendeu? Agora, colocando na ordem direta, veja o que este hino sempre quis dizer, tá? Na ordem direta, ó. As margens plácidas do Ipiranga, ou seja, as margens tranquilas de um rio cujo nome é Ipiranga, ouviram o brado, o grito retumbante de um povo heróico. Ele fala que as margens teriam ouvido o grito de Dom Pedro. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Ou seja, ele faz uma linguagem poética aqui, dizendo que as margens teriam ouvido o grito. Agora, ele faz uma série de inversões sintáticas aqui, anástrofes, sínquises, hipérbatos, tá? Que tornam a percepção mais complexa, não é? Relaxa, porque tudo isso vai se tornar fácil para você em pouco tempo. Período simples porque, apesar da extensão, apesar do tamanho, eu tenho apenas um verbo, apenas uma oração. Agora, compara com isto aqui. Olha só. Encontramos lá e saímos. Repara, botei um ponto, o período aqui é bem menor que o de cima, só que não é o tamanho do período que o define como simples ou composto, e sim o número de orações. Aqui eu tenho o verbo encontramos, que quando tem uma ênclise, né, perde o S, e o verbo saímos. São 2 verbos, são 2 orações, aqui período composto. Sinceramente, eu não creio que esta maldade sacaneie você, porque você é perspicaz, sagaz e observador. Não é pelo tamanho que você vai se atrever a classificar os períodos, e sim pelo número de orações que o período apresenta, tá? Não importa se é grande ou se é pequeno, é o número de orações que dita isso. Então, esta foi a primeira e tola armadilha da classificação dos períodos. Na sequência, 2 armadilhas um pouquinho mais complexas. Pausa para copiar que eu já prossigo. Vamos à maldade número 2, com relação à contagem de orações dentro de um período, tá? Ó.
O caminhar tortuoso do homem o tornava estranho. O caminhar tortuoso do homem o tornava estranho. Repara, botei um ponto aqui, certo? Então eu fechei um período. Aí a banca pede maldosamente, crudelissimamente, lucifericamente, que você diga se o período é simples ou composto. O que você pensa? Vou contar os verbos. E nesse processo de contagem de verbos, a banca espera que você passe os olhos inocentes por esta construção e suponha que há dois verbos, mas só há um. Quando eu falo o caminhar tortuoso do homem o tornava estranho, o único verbo aqui é tornava. Tornar é um verbo. Eu torno, tu tornas, ele torna. Professor, eu poderia jurar que caminhar é verbo. Sim, você acertou. Caminhar é verbo, mas o caminhar, não. Repara, este o é um artigo, o menino, o garoto, o cachorro. Uma das propriedades do artigo é substantivação. Quando você coloca o "o" diante de um termo, ele automaticamente passa a funcionar como substantivo. Então, por exemplo, ó, se eu pegar aqui a palavra andar sozinha, vai ser um verbo, mas o andar é um substantivo. Se eu pegar aqui a palavra não, que é um advérbio, e disser o não, ela se torna um substantivo. O ele tem propriedades substantivadoras. O artigo "o" tem propriedades substantivadoras. Então, ele pega caminhar, que só seria verbo em outras circunstâncias, e o transforma em substantivo. Quando o nosso concorrente vai contar os verbos do período para classificá-lo como simples ou composto, ele acaba supondo que se trata de um período composto porque seriam dois verbos, mas não. Caminhar não é verbo. Caminhar aqui é um substantivo, tá? Então, por exemplo, ó, Deus compreende o proceder do homem. O único verbo aqui é o compreende. O proceder, proceder passou por um processo de substantivação. Como eu tenho apenas um verbo aqui e apenas um verbo aqui, eu tenho período simples aqui e período simples aqui também, tá? Agora, cuidado, não é só o artigo que tem essa propriedade substantivadora, não, tá? O artigo, digamos, é o principal elemento substantivador da língua portuguesa, tá? Mas não é o único. Você pode também substantivar palavras usando pronomes. Por exemplo, ó, olhar é um verbo. Como é que eu posso fazer para este verbo virar um substantivo? Eu posso falar, o olhar de Maria é sedutor. Eu posso falar, seu olhar é sedutor, ou falar que ela tem um olhar sedutor. Aqui eu tenho 4 classes gramaticais com propriedades substantivadoras: o artigo, o pronome e o adjetivo. Se você colocar o artigo diante de um termo, ele vai se tornar um substantivo. Se você colocar um pronome junto ao elemento, ele vai virar substantivo. Se você acrescentar um adjetivo que qualifique este termo, ele também vai virar substantivo, tá? Então, cuidado, não é só o artigo que tem essa propriedade substantivadora, não, tá? O artigo tem essa propriedade, o pronome também, o adjetivo também, tá? Este processo aqui tem vários nomes possíveis, tá? O primeiro deles é o mais óbvio. O que acontece aqui é um processo chamado de substantivação. Pensa com carinho. O que é uma substantivação? É transformar alguma coisa em substantivo. Então, quando se fala em substantivação de uma palavra, significa pegar uma palavra que originalmente não era substantivo e transformá-la em tal. Tudo bem? Podem chamar este processo de substantivação. Pelo fato de você ter alterado a classe gramatical, podem chamar este processo também de derivação imprópria. Isso nem é sintaxe, estou fazendo um ganchinho com você de uma matéria que eu vou explicar daqui a algumas semanas, tá? Podem chamar este processo aqui de substantivação ou derivação imprópria. Derivação imprópria é o nome que se dá à alteração da classe gramatical de uma palavra, tá? Perfeito. Podem chamar também de conversão. Conversão é fácil, né? Lembra como é que você era antes da igreja? Um pecador,
vivia na sarjeta, bebendo, sempre usando drogas. Aí você se converteu, você passou por uma conversão, não é isso? Essa conversão modificou você, assim como este olhar mudou de classe gramatical, deixou de ser verbo, passou a ser substantivo, tá? Agora, interessante, existe uma figura de linguagem que se caracteriza justamente pela alteração da classe gramatical. Ia ser muito bom se caísse, tá? Olha que figura de linguagem legal, ó. Enáloge. A enáloge consiste na alteração da classe gramatical do vocábulo, tá? Vamos sonhar juntos? Se chega à prova e a questão 1 está assim: dos fragmentos transcritos do texto, identifique aquele em que se reconhece a figura de linguagem denominada enáloge. A felicidade vai invadir o seu coração, porque ninguém mais vai saber, só eu e você. Enáloge é só isso, alteração de classe gramatical. Você pega uma palavra que era verbo e transforma em substantivo. Você pega uma palavra que era substantivo e transforma em adjetivo. Mudar a classe gramatical de uma palavra é uma figura de linguagem chamada enáloge, enáloge, enáloge. Lindo nome, né? Quer um exemplo de enáloge interessante? Quando você fala assim para o seu namorado ou namorada: amanhã eu te ligo. Quando você fala amanhã eu te ligo, você empregou ligo no lugar de ligarei. Você trocou a classe gramatical. Era para falar amanhã eu te ligarei, já que é amanhã. Quando você fala amanhã eu te ligo, isso é uma enáloge. Você alterou a classe gramatical do verbo do futuro para o presente, entendeu? Empregar uma classe gramatical fora da sua classe gramatical ordinária é uma enáloge, tá? Pode se preocupar que eu já prossigo. E aí, a última armadilha, cuidado com essa. Ó, a outra armadilha bem interessante é quando a pessoa faz assim, ó. Não é uma característica da língua portuguesa, não. Toda língua prima pela síntese, toda língua prima por dizer cada vez mais, usando cada vez menos palavras. Portanto, sempre que é possível, a gramática disponibiliza recursos para que você fale mais usando menos palavras. Por exemplo, você não falaria: as minhas canetas são muito mais importantes do que as tuas canetas. Bastaria que você dissesse: as minhas canetas são muito mais importantes do que as tuas. Ou seja, você faz a supressão daquilo que se pode apenas subentender. Repara, você não fala: nós passaremos pela rua Nilo Peçanha daqui a pouco tempo. Você fala: passaremos pela Nilo Peçanha daqui a pouco. Você omite tudo aquilo que pode ser omitido. Quando o contexto permite que você omita certas palavras que ficam apenas subentendidas, dá-se a esse processo o nome de elipse. Elipse é a supressão do que se pode subentender. Quando você vai do Rio a São Paulo ou de São Paulo ao Rio, você fala: passa pela Dutra. Pela Dutra. Por que pela Dutra? Porque é pela rodovia Presidente Dutra. Isso é uma supressão, isso é uma elipse, tá? Quando você fala: o homem age como o pior dos loucos, aqui eu tenho um verbo, não tenho? Um verbo perceptível, um verbo que seus olhos podem ver. Agora, repara que o verbo age, que aqui está perceptível, aqui é visível, aqui está expresso, ele fica subentendido aqui, ó. Porque, afinal de contas, quando o homem age como o pior dos loucos, isso significa que o homem age como o pior dos loucos age. Ou seja, eu tenho dois verbos e um período composto. A maldade é que o verbo da segunda oração não aparece. Professor, agora eu entrei em desespero. Agora meu coração se partiu em 13 pedaços. Como saberei se existe um verbo subentendido? Relaxa. Para que se deixe um verbo subentendido, ele tem que ser necessariamente um verbo que já fora citado. Eu sei que o verbo aqui é age, porque o verbo age já aparecerá antes. E outra coisa, essa supressão do verbo de uma segunda oração acontecerá mormente em ideias de comparação. Ou seja, você compara duas ações, só que o verbo da segunda oração, por ser o verbo da primeira, fica subentendido para evitar a repetição vocabular, tá? Você quer mais 5 exemplos? Vamos a eles. Olha só. Quando você diz sofro tanto
quanto qualquer mortal, repara, os seus olhos podem ver um verbo aqui, certo? Sofro. Agora, repara que a sua intenção é comparar o seu sofrimento ao sofrimento de qualquer mortal. Então, o verbo sofrer fica aqui explícito e aqui subentendido. Ou seja, estendamos o raciocínio. Se eu digo sofro tanto quanto qualquer mortal, isso quer dizer que eu sofro tanto quanto qualquer mortal sofre. Este processo caracteriza uma figura de linguagem chamada zeugma também. Se a banca chamar de elipse, pode marcar, tá? Todo zeugma é uma elipse, sem dúvida. Agora, para ser zeugma, de fato, eu tenho que omitir um termo que já fora citado já, tá legal? Perfeito, ó. Então, aqui eu fico com o período composto com o verbo da segunda oração subentendido, tá? Ó. Ele tem mais recursos que todos os tios. Quando eu falo ele tem mais recursos que todos os tios, repara, ele tem mais recursos que todos os tios têm. Mais uma vez, um período composto com o verbo da segunda oração subentendido, tá? Veja só que interessante agora, sem ideia de comparação explícita, mas apenas implícita, tá? Veja bem, se eu digo para você assim, ó, uns querem dinheiro, ponto e vírgula. Outros, amor. Quando eu falo uns querem dinheiro, outros amor, primeira coisa importante, o período se encerra num ponto. Ponto e vírgula não fecha período, nem vírgula. Repara, lá eu consigo ver o verbo querer, explícito, perceptível, palpável, tocável, lambível, sublinhável, tá? Este verbo querem que você consegue ver aqui, ele fica meramente subentendido aqui, ó. Ao dizer que uns querem dinheiro, outros amor, você entende que enquanto uns querem dinheiro, outros querem amor. O verbo fica explícito aqui e implícito aqui. Trata-se de um período composto. Tudo bem? Olha só. Lá na música, gravada por Elis Regina, caía a tarde, feito um viaduto. Quando você diz caía a tarde feito um viaduto, quer dizer que a tarde caía, feito um viaduto, cai. A interpretação mais lúcida para esta composição é que o cair da tarde nunca é repentino. O cair da tarde nunca é súbito. O cair da tarde nunca é abrupto. Ele é lento, é gradativo. Ele cai calmamente como a queda de um viaduto, que não pode ser repentina para que não haja carros esmagados e pessoas mortas aqui. A ascensão e a queda de um viaduto devem ser suaves, tão suave quanto a queda da tarde, tá? Entendeu? A tarde caía, feito um viaduto, cai. Repara, uma sequência de períodos compostos armadilhosos, uma sequência de períodos compostos feitos por Satanás, para induzir você a supor que são períodos simples, mas todos são períodos compostos, com um verbo explícito e outro verbo implícito. Esse processo se chama zeugma, figura de linguagem que consiste em você omitir aquilo que já fora citado, tá? Discorri com você sobre as maldades iniciais dessa conceituação básica do início da sintaxe, para que a partir do próximo bloco eu possa começar de fato com você a sua matéria favorita, que é análise sintática, em que veremos sujeito, predicado, predicativo, tá? E aí no final, como sempre, uma sequência de questões para solidificar o que você aprendeu. Aguardo você no próximo bloco. Até lá!